Tudo bem. Como o consumo de álcool pode impactar a saúde mental? O consumo de álcool e outras drogas. Estudos apontam que, entre a população em geral, existem associações entre transtornos mentais, como depressão e ansiedade, e o consumo excessivo de álcool ou dependência. Também há evidências de uma associação entre uma piora da saúde mental e o aumento do uso de álcool. Samira, como o excesso no consumo de álcool, em especial, que é muito consumido pelos brasileiros, pode impactar na nossa saúde mental? Então, vamos lá. Na verdade, o álcool ele é muito consumido no mundo todo, né? Muitos especialistas, estudiosos da área, eles consideram que o álcool é a droga mais pesada que existe, né? Ganha aí para cocaína, para maconha, para, enfim, várias outras. Porque ela tem uma questão muito forte que é a acessibilidade, né? Mas não é somente isso. Muita gente acha que, inclusive, ela é a mais utilizada do mundo porque ela é a mais acessível, né? Essa é uma mentira. Na verdade, a gente tem uma cultura, né? Uma cultura criada em torno do álcool. E é isso que a gente precisa combater. O álcool, ele passa por 3 fases, né? Você vai tomar uma cerveja, por exemplo, né? Tem a primeira fase, que é quando você relaxa, você fica ali tranquilo, você tomou um pouco, né? Umas 2 latinhas de cerveja, 1 ou 2 latinhas de cerveja, você dá uma relaxada. Então, ela é considerada um ansiolítico, porque ela deprime o sistema nervoso central. Então, ela te relaxa. Depois, num segundo momento, você vai entrar num período de euforia, que é quando você está super alegre, aquela pessoa que fala que ama todo mundo, né? Ou então que fica rico, paga para todo mundo, ou então começa a chorar. Então, essa é a parte da euforia. E depois você entra na parte que aí sim ele começa, de fato, a deprimir muito profundamente o sistema nervoso central, e o grande risco é que você entre em coma. Então, assim, essas outras drogas, cocaína, maconha, o LSD, o êxtase, eles não te colocam em coma, né? Então, o álcool ele deprime ao ponto do seu sistema nervoso central, ao ponto de você ter a possibilidade de entrar num coma profundo. Então, o perigo do álcool é imenso. E muitas pessoas não sabem disso, não entendem isso. Muita gente fala, né? A porta de entrada para outras drogas mais pesadas é a maconha. Não, a porta de entrada para qualquer droga é o álcool. A gente começa pelo álcool. A maioria das pessoas, a primeira droga que tem acesso na vida é o álcool. Então, o álcool que é a porta para todas as outras possibilidades. Então, eu gosto muito de falar desse tema porque é uma das demandas maiores que a gente tem na clínica, certo? De pessoas que chegam falando dos seus pais, de irmãos, primos, e a grande maioria são homens, né? Mais uma vez, a gente vai falar de vício, e quando a gente fala de vício, os homens são os que mais têm vícios, né, ruins. Vamos voltar à nossa conversa, né? Samira, então qual é a grande questão da maconha, sua visão como profissional da psicologia? Sim, Romário falou, né, antes de terminar, por que o álcool ainda é lícito, e né? a maconha nessa discussão toda. Isso. E aí eu ia falar, inclusive, disso, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, as questões medicinais, né, no álcool a gente não encontra. É verdade. Mas na maconha já está provado aí, né, no mundo inteiro. Pessoas com Parkinson, né, por exemplo, várias outras questões, né? Hoje eu acompanho, por exemplo, na clínica, pessoas que fazem uso da cannabis medicinal prescrita por médicos treinados, estudiosos dessa área, pessoas que saíram do Rivotril há 20 anos tomando Rivotril, que tomam hoje 3 gotinhas de canabidiol, sabe? Então, com praticamente zero efeito colateral. Então, a questão é o interesse, né? Quando a gente vai pensar do ponto de vista comercial, o interesse é financeiro, né? Então, a gente sabe geralmente, quem domina o tráfico, né, no Brasil são os grandes de colarinho branco, e dá muito mais dinheiro ilícito do que lícito, por exemplo, para maconha, por exemplo, né? Eles ganham muito mais dinheiro sem regularizar do que regularizando esse uso.
E o álcool, ele ganhou esse lugar como outras drogas, né? Por exemplo, a gente estuda muito na faculdade isso, de psicologia, e eu lembro de uma aula sobre drogas, que aí eu descobri lá na faculdade que a heroína era utilizada em bebê, né? Quando ela foi descoberta, assim, para cólica. Eles tocavam um mindinho, assim, no pozinho e botavam debaixo da língua do bebê para passar a cólica. Um pouquinho, né? E aí isso o que se descobriu a longo prazo, né? Que o bebê que tinha acesso a esse contato com a heroína ali, futuramente, né, na vida adulta, ele tinha muito mais chance de necessitar aí depois desse tipo de droga, de analgésico, né? O corpo ele fica que nem um opioide, né? A metafetamina, por exemplo, que é muito utilizada nos Estados Unidos, né? O seu corpo fica pedindo. Então, aí foi descontinuado esse uso, se entendeu que não dava. Então, as drogas, elas têm muito esse lugar, né? Do que é permitido, do que não é, a depender do contexto do local do que está acontecendo ali. Então, se entendeu em algum momento que o álcool poderia ser utilizado dessa maneira, ficou lícito aí, o pessoal começou a produzir, começou a ganhar dinheiro dentro disso, e, com certeza, o mercado cresceu e se continua usando dessa maneira, né? Mas a maconha em si, por exemplo, ela dá muito mais dinheiro fora do mercado lícito por conta dos impostos, né? Também. O álcool já está aí dentro, para retirar pode ser mais difícil por causa dos grandes, né? A Ambev, tem que bater com a Ambev, né? Por exemplo. Então é muito mais complicado. Verdade. Quais são as formas mais eficazes para prevenir e também combater o uso abusivo, não só do álcool, como da droga? Olha, é muito interessante que a gente tem a questão genética, certo? Que é muito importante. Por exemplo, se você conhece aquela pessoa que bebe e não fica bêbada, se todo mundo conhece alguém que bebe e não fica bêbado, né? É resistente. Essa pessoa, com certeza, ela tem um componente genético muito mais forte para o alcoolismo do que outra, porque isso significa que o corpo dela tem uma resistência. Então, ela vai beber muito mais. E, com o tempo, esse corpo vai perdendo a resistência, ela vai bebendo mais e mais, e ela vai acabar ficando dependente do álcool. Então, a pessoa que tem resistência não é legal, né? Você vai acabar, em algum momento, você pode acabar, né? Não é uma regra, mas você pode acabar dependente de álcool. Então, a gente tem um componente genético, que eu acredito que é a primeira coisa que a gente deve pensar, né? E, em segundo lugar, o sofrimento psíquico, né? Eu costumo dizer sempre, ninguém vicia em nada, em álcool, em nenhuma outra droga, se você não tiver um sofrimento. Olha só, o álcool é um ansiolítico, né? Então, se você está tendo a necessidade de se acalmar o tempo inteiro, significa que você está com um sofrimento, com um estresse, com alguma coisa. Então, é melhor você ir no médico, ir no psicólogo, tratar, do que você ficar tomando álcool ou usando qualquer outra droga. A pessoa que usa cocaína, por exemplo, ela pode estar... É o contrário, ela pode estar num processo depressivo, ela está precisando de alerta, ficar em alerta, ficar agitada, que a cocaína dá essa sensação, né? De alerta, de agitação. Então, muito provavelmente é uma pessoa que está mais depressiva. Então, ela usa a cocaína para ela se alegrar. A pessoa que vai para o álcool, ela está mais ansiosa, ela usa para se acalmar. Então, é como se fosse, gente, tudo é droga. Medicamento é droga legalizada, prescrita numa quantidade correta. Então, se você não vai para a prescrita legal, para uma dosagem correta para você, você vai acabar indo para as outras drogas que não são prescritas, lícitas ou ilícitas, e que vão te prejudicar a longo prazo. Muita gente usa remédio contra a ressaca antes de ingerir o álcool, para evitar ali que fique bêbado rapidamente. Isso pode prejudicar? Eu não vou saber dizer exatamente do ponto de vista médico, né, por exemplo, mas eu sei que o que esses medicamentos fazem, por exemplo, tem uns que o pessoal toma, esqueci o nome agora, Epocler, por exemplo, que você toma antes, que ele vai ajudar, na verdade, a filtrar o álcool do fígado, né? Desintoxicar ali. Mas ele não vai retirar o álcool. Então, o álcool vai passar por ali de qualquer maneira. Mas ele vai ajudar, vai ficar mais leve ali para o álcool filtrar antes ou depois que você bebeu ou comeu muita coisa, né? Mas não tem grandes mudanças, até onde eu sei, não tem grandes mudanças no mal que o álcool pode fazer no seu corpo ou outras drogas. Ok. Mais uma, Isabela? Diante do consumo de álcool, a partir de que momento
isso é um vício, um transtorno na vida de alguém? Isso é muito importante, né? Tem muitas pessoas que não sabem que são alcoólatras ou não querem acreditar que são, não se entendem. E aí, geralmente, começa, né, a pessoa ela não consegue se controlar. Então, ela sai para tomar 1, 2 cervejas e aí ela acaba tomando 15, 10, caindo na rua. Às vezes nem cai, mas ela começa a extrapolar o número que ela colocou ali. Então, eu vou para tomar uma cerveja, 2 e tomo muitas. E aí isso fica recorrente. Mas eu não bebo todo dia, mas você bebe todo final de semana. O alcoólatra de final de semana que a gente fala, né? Se você não consegue ficar um final de semana sem beber, você é alcoólatra. Né? Isso é real, há um problema aí. Ou seja, eu não consigo ficar. Ou então você tem que fazer um esforço muito grande para não beber. Você até consegue, mas o seu esforço é imenso. Então isso significa que você já tem um problema. O que é o problema? É quando você tem que lidar com uma coisa e utilizar uma energia absurda para conseguir lidar com aquilo ali. Então, se você não tem dificuldade de parar de beber, seja no final de semana ou no dia a dia, você já é entendido como um alcoolista. Né? Ok, e qual a dica final para esse São João? Para o São João, né, pessoal? Tomem cuidado, né? Se beber, não dirija. E lembrem que a humanidade, ela utiliza substâncias, né, alucinógenas, psicotrópicas, que são essas substâncias que fazem, né, esses efeitos no sistema nervoso central, na mente, desde que o mundo é mundo. A gente olha os indígenas, eles têm rituais onde eles utilizam, né, raízes de plantas, enfim, para sair da realidade. Então, a humanidade, a gente entende dentro da psicologia, né, que a gente tem muito uma necessidade, né, desse encontro com fora da realidade também. Então, o que é essencial a gente entender é que uma coisa é você usar algo socialmente, um dia ou outro. Outra coisa é quando você começa a utilizar essa substância para substituir dores ou para substituir um vazio, né? Enfim, esse é o problema. Então, cuidado como você faz o uso de qualquer substância, seja álcool ou outras drogas. Observe se você está querendo cobrir uma dor, um vazio, ou se você está simplesmente ali num momento de descontração. A psicóloga bebe? Um pouquinho. Moderadamente. Socialmente. Né? Sim. Tá bom, um abraço para você e bom fim de semana. Para vocês também.